servo precioso de Jesus. Senhor, muito obrigado a Deus por tudo que temos vivido até aqui. O Senhor tem nos falado de várias formas e nós estamos alegres por estarmos servindo a tua casa. Desejamos agora, Senhor, entregamos a tua mão o teu filho, pastor Guilherme. Desejamos, ó Pai, ouvir a tua palavra, que o Senhor use poderosamente, que ele seja teu instrumento nessa manhã também, mais uma vez, para alegrar o nosso coração, para fortalecer a nossa fé em Cristo através da tua palavra. Use pelo teu poder e, ó Deus, ministra em nós e faça em nós a tua vontade nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, família Tavares Paz. É um prazer enorme falar, porque quando nós começamos a falar na igreja, falar bom dia, irmãos, e agora a gente tem o prazer de falar bom dia, família Tavares Paz. É uma honra muito grande estar trazendo a palavra do Senhor nesta manhã, uma reflexão de Deus para as nossas vidas. Em nome de Jesus, Ele irá falar conosco nessa manhã. Amém? Eu, assim, não como pastor Cordela, eu preparei um texto bem rápido, bem pequeno, para ler para os irmãos, e queria falar um pouco sobre a nossa família, sobre a nossa história, e trazer isso à tona daquilo que Deus quer tratar conosco. Amém? Começa dizendo assim, e uma coisa que pede os irmãos para abrir as Bíblias em Mateus 24, capítulo 24, versículo 35. Mateus capítulo 24, versículos 35. Deixa aberto aí na sua Bíblia, em nome de Jesus. Os irmãos que encontraram, amém? Vou ler antes o texto e depois a gente vai ler Mateus 24, capítulo 35. Há 16 anos atrás, conseguimos pela primeira vez realizar então um encontro marcado. Matamos saudades dos entes queridos, demos risadas de histórias engraçadas, lembramos de correções de nossos pais e sentimos um aperto no coração por aqueles que se foram. Porém, os anos foram passando, uns ficaram para trás, pois o Senhor os resgatou. Mas vimos diante dos nossos olhos se levantar uma geração onde muitos de nós seremos os idosos sentados nos bancos, com dor de coluna e alguns consideráveis dentes saltantes, e alguns quilos herdados. Sim, 16 encontros para adorar a um único Deus, onde a sua palavra não mudou. Mateus 24, versículo 35 diz: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Então eu quero tratar no coração da minha amada família, meus amados irmãos em Cristo, é que o passar do tempo não mudou o agir de Deus. O passar do tempo não mudou o agir do Senhor em nossas vidas, e Ele continua agindo assim como Ele age agir nas novas gerações. E é isso que eu quero tratar com os irmãos. 16 encontros, irmãos. 16 vezes realizados com sucesso, mas com um único objetivo: honrar e glorificar o nome do Senhor. Com um único objetivo: adorar a Deus, trazer de volta talvez aqueles que ficaram perdidos no meio do caminho, que são nossos e a nossa família, que são membros talvez até da nossa própria casa. E grandes frutos foram colocados nesse lugar no passado, e depois de muitos anos, anualmente, nós nos vemos e adoramos a Deus juntos. Isso espiritualmente tem algo muito forte de Deus para esse lugar. Espiritualmente tem algo muito forte de Deus para as nossas vidas, porque não queremos que nenhum dos nossos se perca, não queremos que nenhum dos nossos fiquem para trás no objetivo final da nossa vida humana, que é a salvação. Esse é o objetivo. Então, Mateus 24, capítulo 35, nos relata que os céus e a terra, eles vão passar, as coisas vão se modificar, novas tecnologias vão surgir, mas a sua palavra jamais passará. Talvez teremos alguns encontros muito diferentes daqui a 30 anos, com pessoas diferentes,
mas que é o resultado de uma semente plantada de muitos anos atrás para esse lugar. E nós no passado enfrentamos tantos desafios, tantas dificuldades para chegarmos até aqui, para chegarmos até este lugar e dizermos que só o Senhor é Deus. E o passado tempo tentou modernizar algumas coisas com as nossas famílias. O passado tempo tentou mudar alguns parâmetros familiares que não podem ser mudados, como comportamentos dentro do nosso lar, doentios, algumas coisas que minam o nosso lar, que nos fazem achar que é normal dentro da nossa casa, dentro dos nossos filhos. Então, quando a Bíblia diz que os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão, significa que nós precisamos manter a nossa família firmada na rocha, assim como o pastor falou, que é Cristo Jesus. Os ensinamentos bíblicos não podem ser atualizados. A gente não pode considerar como normal aquilo que foi atualizado pelo mundo, mas nós devemos combater para que a nossa futura geração, para aqueles pequenininhos que estavam aqui, vejam que só o Senhor é Deus e que entendam que eles precisam dar continuidade a esse projeto em nome de Jesus. Uma das coisas que querem fazer para modernizar a família é colocar dentro do seu lar a impossibilidade de corrigir o seu filho. Nós estamos sendo impossibilitados, talvez pelo governo, talvez pela educação escolar, de corrigir os nossos filhos, de ensinar os nossos filhos o caminho correto. Irmãos, quantas vezes eu já vi e já presenciei filhos com comportamentos violentos porque os seus pais não corrigem os seus filhos. E falam assim: eu não posso corrigir ele porque tadinho. Mas eu creio que há uma nova geração se levantando forte da nossa família para dar continuidade à palavra do Senhor em todos os lugares que eles estão, e que darão continuidade a esse projeto em nome de Jesus. A Bíblia diz em Provérbios 22, capítulo 6: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Os pais precisam ser o primeiro conselheiro da vida dos filhos, senão ele irá seguir os conselhos da vida. Se você não for o primeiro conselheiro do seu filho dentro do seu lar, se você não for o primeiro conselheiro daquela criança desde pequenininho, a ensinar a mente dele, a pensar, a agir como Cristo, a ser parecido com Cristo dentro do seu lar, a vida vai ensinar. Então, eu creio que nós estamos ensinando os nossos filhos o caminho que se deve andar, assim como diz em Provérbios. Em 1 Timóteo 5, no capítulo 5, versículo 8, diz assim: se alguém não cuida dos seus próprios, especialmente da sua família, negou a fé e é pior do que um infiel. Olha a grande responsabilidade que temos para dar continuidade a esse projeto. Nós precisamos educar, levá-los ao caminho correto. Assim como foi citado pelo pastor, nós temos muitas dificuldades para resgatar a história, e ela não pode ser perdida por aqui. Ela precisa ter continuidade. Uma das coisas interessantes, irmãos, de querer modernizar a família é que Satanás tem tentado minar com sutileza o projeto familiar de Deus. Irmãos, uma criança tão linda ali no colo da Dalva, e hoje fabricam bebês de cera e querem colocar aquilo como algo humanizado. Olha como Satanás tem tentado destruir, olha como Satanás tem tentado minar a família, olha como Satanás tem tentado impedir que mulheres gerem filhos e que a família de Deus seja grande, que seja engrandecida no nome do Senhor. E as pessoas querem tratar isso como normal, irmãos. Querem tratar isso como algo da normalidade. E nós estamos aqui para combater isso e declarar que a nossa família pertence ao Senhor, e declarar que a nossa família é do Senhor, e somos firmados na rocha que é Cristo Jesus. Quantas dificuldades talvez no passado
tiveram ali no Paulinho junto com o Gabriel, onde não tinha tantas tecnologias, onde não tinha tantas coisas, mas eles tentavam com todas as coisas, mesmo sendo chamados de doido, resgatar algo que especialmente tem tido frutos. E aqui estamos nós adorando o Senhor. Nesta manhã, aqui estamos nós 16 vezes reunidos adorando o Senhor. Então eu volto a dizer: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras do Senhor jamais passarão. Nós estamos vivendo tempos em que é muito bom pregar e falar do Evangelho, é muito bom falar a palavra do Senhor e se alegrar, mas precisamos também entender que estamos vivendo os fins dos tempos. Nós somos o Israel de Deus e precisamos com pressa, um tempo rápido, correr atrás daqueles que estão perdidos. Será que temos corrido atrás daqueles que estão perdidos na nossa família? Ou será que é legal às vezes se reunir uma vez por ano só para darmos risadas? Em nome de Jesus, que nós possamos ter a vontade, a plena capacidade de interceder por aqueles que estão perdidos. E nesta manhã nós possamos interceder por aqueles que ainda não chegaram ao reino de Deus, ou aqueles que ainda não conhecem a Jesus, que são dos nossos, da nossa casa, porque o Senhor tem um projeto muito grande para as nossas vidas e para a nossa família. Então, quando eu digo que você é Israel de Deus, eu comparo aquele povo que ficou no deserto, aquele povo que ficou sendo escravizado em Êxodo, e eles passaram por tantas coisas até conseguir alcançar o objetivo da libertação e chegar à terra prometida. Mas uma das coisas interessantes é que 10 pragas vieram sobre aquele local, mas as famílias de Israel não foram afetadas por elas. Eu estou querendo dizer para os irmãos que talvez você esteja inserido em um mundo muito podre, muito moderno, que querem banalizar a palavra de Deus, mas que você não vai ser afetado por ela, porque o Senhor tem guardado a tua vida, a tua família. E até que se chegasse às 10 pragas, uma das coisas mais interessantes foi que na última delas um anjo pegou e marcou o umbral daquelas portas. Foi marcado o umbral, foi marcado os umbrais daquelas portas, para que o anjo não pudesse entrar e que o anjo pudesse fazer justiça somente para aqueles que estavam em rebeldia no Egito. Mas aqueles que eram servos do Senhor, aqueles que estavam no plano, no projeto de Deus, não foram afetados. Eu quero dizer para a nossa família que você é porta marcada. Eu quero dizer para a tua casa que a porta da tua casa, o umbral da tua casa foi marcado pelo Espírito Santo de Deus. Ele tem guardado a sua vida, Ele tem guardado a sua família, e nada te sucederá, nenhum mal chegará à tua tenda, em nome de Jesus, porque o Senhor está contigo. Você é porta marcada. Pede comigo: eu sou porta marcada. O Senhor tem marcado a tua casa, tem marcado a tua vida, em nome de Jesus. Nós ainda veremos, assim como eu falei no início nessa introdução, que seremos os novos idosos. Eu falei que eu cheguei aqui com 16 anos, acho que 16, 15 anos. Eu tinha uns 80 quilos a menos. Um pouco mais de cabelo, tinha um cabelo longo, agora estou ficando. Alguém me falou assim: você está chefe do seu pai. Eu falei assim: não está cabelo, o negócio aqui em cima, cresceu, ganhei a postura, a estatura de pastor. O critério para ser pastor é o Gabriel, só que o Gabriel também chegou aqui fininho, né? O único que continuou mais foi o Paulinho. Mas porque o Paulinho é pastor, se ele fosse pastor, ele estaria dessa manhã. Mas o critério de ser pastor é esse, verdade. Então, eu cheguei aqui novo. É para apoiar o microfone aqui, ó. É um excelente pedestal na barriga. Então, irmãos, a gente vê a história se passando e a gente vê a provisão de Deus se manifestando. Tantas pessoas
que se casaram através desse projeto, tantas pessoas que se conheceram através desse projeto, tantas pessoas que se converteram através desse projeto, e pessoas aquelas que Deus recolheu, que em nome de Jesus a gente vai encontrar um dia. Em nome de Jesus teremos uma reunião do encontro da família Tavares Paz nas mansões celestiais. E os anos têm se passado, e o tempo não mudou o agir de Deus. Ele continua agindo. Porém, nós não podemos modernizar a palavra de Deus. A palavra dele é a mesma ontem, hoje e amanhã. Sempre será. Perdi muito cabelo, ganhei muita barriga, mas ganhei muita união com uma família que está fazendo história nessa terra, que tem feito história nessa terra. Em nome de Jesus, entenda que esse projeto é espiritual de Deus, e não é um projeto social familiar, apesar de termos a parte social familiar, mas o projeto social e espiritual é o mais importante. O projeto espiritual de Deus é o mais importante para nós, porque nós veremos os nossos filhos, os nossos netos glorificando o Senhor neste altar, na Igreja Batista em Guarataia. Nós veremos as nossas futuras gerações entendendo que a palavra de Deus não se modernizou, e que o tempo não vai impedir com a gente de Deus, e que as portas do inferno não vão prevalecer contra esse projeto. Que nós possamos entender que somos portas marcadas em nome de Jesus. Assim como se vê agora que se alguém não cuida dos seus, da sua própria família, levou as pés, e é pior do que um infiel. E por isso, eu quero dizer para os irmãos: seja o conselheiro dos nossos filhos. E isso eu tenho que aprender desde agora com meu pequenininho ali. Eu sou um pai muito recente, mas eu quero ser o primeiro conselheiro do meu filho. Seja o primeiro conselheiro dos seus filhos. Cuidado com quem tem sido conselheiro dos seus filhos. Cuidado porque a ausência de conselhos dentro do seu lar, a ausência de colaboração dentro do seu lar, gera conselhos na rua. E o mundo hoje está falando para você assim: se te faz feliz, não é pecado. Isso é uma modernidade. Isso é satânico. Isso é a ação do diabo. Não existe se te faz feliz, não é pecado. Em nome de Jesus, seja conselheiro dos seus filhos, para que lá no futuro ele não venha se desviar do Senhor. Entenda que Deus tem um projeto para a nossa família, e que nós, mesmo distantes, possamos levar daqui, desse altar, dos cultos, das orações, das reuniões de famílias, do encontro, levar deste lugar ensinamentos bíblicos e entender que a nossa família pertence ao Senhor, e que você precisa ser uma família fundamentada na rocha de Cristo, em nome de Jesus. Fique de pé, vamos orar. Vamos conversar com Deus. Vamos chamar aqui o meu pai, vamos chamar o Paulo para orar. E dizer para os irmãos mais uma vez que o Espírito Santo de Deus ainda há muito de agir em nossa família. O tempo pode passar, as coisas podem mudar. O agir de Deus não vai ser mudado em nome de Jesus. Receba essa palavra nessa manhã. Amém? Feche seus olhos, queridos, vamos falar com Deus. Senhor, muito obrigado por mais essa manhã tão especial, Senhor, na tua presença. Deus, como família, Senhor, para honrar e glorificar o teu santo nome. Nós te adoramos, Senhor, na beleza da tua santidade, exaltamos teu santo nome, Senhor. Te rendemos louvor, gratidão. Agradecemos a Deus por cada lar aqui representado. Suplicamos a Deus a continuidade do teu cuidado, Senhor, sobre cada um de nós, a nossa família. Muito obrigado, Senhor, pelo desprendimento, Senhor, de cada um dos nossos amados irmãos, em vir de outros tantos lugares longe, Deus, para nos reunirmos, Senhor, esse propósito, Senhor, de continuar engrandecendo o teu santo nome como família, Senhor. Muito obrigado por esse projeto, Senhor, que nasceu no teu coração e
que o Senhor assentou no coração dos teus filhos, ó Deus, e que eles inculcaram em nós, ó Deus, participarmos, ó Deus, durante esses 16 encontros, na tua presença, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por cada testemunho, pelas vitórias, ó Deus, que temos alcançado como família, Senhor, pela união do teu povo em orar pelos outros, ó Deus, em abraçar, ó Deus, quando as coisas adversas nos sobrevêm. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pela palavra do teu filho, que nos chama a atenção também, Senhor, para continuarmos cuidando dos nossos, Senhor. No nome de Jesus, Senhor, que esses encontros não sejam somente um encontro social, mas que seja um encontro verdadeiro e pessoal contigo também, Senhor. Para tantos de nós que vêm com curiosidade, mas que venham sair, ó Deus, conhecidos, ó Deus, no nome de Jesus, que haja sobre nossas vidas a unção do teu Santo Espírito, Senhor. E, Senhor, no término desse encontro, Senhor, quando tivermos de retornar para a nossa casa, ainda seremos a família, representando o teu reino, Senhor, e falando do teu grande amor, ó Deus, agregando a tantos outros, ó Deus, que vão, Senhor, caminhando para as mansões celestiais. Nos dê responsabilidade dia a dia, Senhor, na tua presença, para continuar falando do teu grande amor, e que almas possam ser salvas, ó Deus, no nome de Jesus. Essa é a nossa adoração e a nossa gratidão, Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.